capitão, fala galera, bem-vindos a mais um Gregário Tech, como sempre aqui aprofundando, entrando no técnico da ciência do treinamento, no técnico da ciência da bicicleta, tecnologia, um pouco de tudo, esse programa quinzenal que a gente gosta. Eu sou Nicolas Sessler, comigo sempre aqui puxando esse pelote, Ulisses Abud, e hoje também na companhia de Gabriel Espinosa, professor fisiologista do LPH, Laboratório de Performance Humana lá no Rio, para falar de um tema que eu acho que todo atleta profissional, ou não profissional também, né? Qualquer atleta que se preze e treina sério, já ouviu falar nesse termo, já passou por algo similar, que é a síndrome do overtraining. O quanto é demais, né? Quando a gente passa, nós como apaixonados pela bicicleta, apaixonados pelo esporte, somos todos muito intensos, eu acho, né? Uma questão que todo atleta, você que escuta certamente deve se identificar, a gente sempre tem essa tendência a achar que mais é melhor, quer treinar mais, mas chega um ponto que mais é menos. E a gente passa do ponto e acaba ficando doente em função disso, né? Essa é conhecida como a síndrome do overtraining. E para falar um pouco mais disso, como identificar, como entender o que rola no nosso corpo quando está acontecendo tudo isso, a gente dá as boas-vindas no pelotão aqui a Gabriel Espinosa e Ulisses Abud. Fala, capitão. Boa tarde, ou boa noite, né? Ou bom dia, a gente nunca sabe, cada um está num lugar do globo, sempre recebendo um convidado de honra, e hoje, putz, ninguém mais, ninguém menos, o Super Gabriel, para fazer essa fuga vingar, com certeza. Uma pessoa de peso dessas daí, a fuga vinga com certeza. Então, Gabriel, uma honra receber você aqui. Obrigadão, valeu por aceitar o convite. Poxa, pessoal, eu que fico realmente muito agradecido aí ao convite de vocês, né? É um prazer poder participar do Gregário, e acho que essa iniciativa é fundamental, né, para a gente tornar cada vez mais acessível, né, o conhecimento científico, conhecimento técnico, que muitas vezes o atleta tem acesso, mas não consegue até mesmo filtrar, né, aquilo que realmente vale a pena, se aplica à realidade dele e tudo mais. Hoje em dia a gente sabe que toda a informação está na palma da mão, né, para o atleta, para o fisiologista, para o cientista, para o médico, para o professor, para o treinador, mas acessar a informação de qualidade, né, eu acho que é uma das coisas que vocês têm conseguido acessibilizar para a galera. Então, realmente é um prazer poder fazer parte aí desse episódio com vocês. Ainda mais falando desse tema aí que é tão importante, né? Quando a gente fala aí de atletas, sejam profissionais, sejam amadores ousados ou até mesmo amadores com menor prática, né? Fazer uma menção honrosa aqui, agradecer a Tota Magalhães, né, Gabriel? Ela que deu ideia. Foi ela que jogou a semente para esse programa, que a gente estava discutindo aquele famoso papo de pedal, né? E questão de, olha, já treinei muito, esse ano eu acabei errando, estava andando muito mal, porque entrei em overtraining, etc. Aquela coisa que, como eu mencionei, acontece com muitos dos atletas, e ela que jogou a semente e falou, pô, Nico, você já falou com o Gabriel? Bater um programa sobre overtraining é uma questão que todo mundo tem dúvida, sempre gera polêmica, e ela que fez a ponte. E também falar, né, que tanto, bom, do outro lado, você e o Ulisses já compartilham alguns quilômetros em conjunto, né, já trataram alguns pacientes, alguns atletas em conjunto, e já tem quilômetros rodados nesse pelote. É um prazer aí, né? Tem alguns casos a gente já cuida ou cuidou junto aí, né? O Ulisses é essa fera aí do pedal. Quem tá com ele sabe que tá em boas mãos, né, cara? Então, meu papel ali é sempre dar um suporte para os atletas e para o treinador para ajudar nesse balizamento, né? Nessa linha tênue entre desempenhar melhor e preservar a saúde, né? A longevidade no esporte. Obrigadão. E já puxando o tema, para o treinador é fundamental ter uma pessoa como o Gabriel, porque o trabalho a quatro mãos, ou a seis, ou a oito, né, dividindo essa área, né, e adquirindo conhecimento,
construindo uma equipe multidisciplinar, eu acho que é a chave para o sucesso do atleta, né? Seja ele do nível que for, do amador ao profissional. E também você tem o conforto da tomada de decisão, né? Quando você tem uma cabeça mais pensante, uma cabeça mais auxiliando. Então, eu aconselho assim, a todos a buscar esse abraço multidisciplinar. Uma coisa complementa a outra, né? Mas, bom, vamos lá, baixar a bandeira e entrar no programa, né? Para começar, Gabriel, o que você define como overtraining? Existem diferentes conceitos, cada um fala uma coisa e ainda não é muito escrito em pedra o que é síndrome do overtraining. Perfeito, Nico. Seguinte, cara, é uma síndrome, né? Ou seja, não é caracterizado por um sintoma, por um sinal único e que seja completamente objetivo, né? Diferente, tá com febre, temperatura tá elevada, tá alterada, tá com febre, beleza? Altamente objetivo, claro, a gente sabe quando a pessoa tá com febre. O overtraining não é assim, né? Justamente quando tem esse nome síndrome é porque a coisa é mais complexa do que simplesmente uma coisa objetiva. E o que acontece? A gente pode entender o overtraining como um contínuo, tá? Na verdade, o overtraining em si, ele é um limite, se a gente pensar numa linha, né, desse contínuo, que vai lá bem da esquerda, da extrema esquerda para a extrema direita. Lá na direita a gente vai ter o overtraining. E lá na esquerda o cara nada treinado, destreinado, com baixa performance, destreinado, que está fresquinho ali para começar um programa. Beleza. A todo momento no processo de treinamento, o atleta está transitando nesse contínuo. E existe um ponto ótimo desse contínuo, que é o ponto onde ele tem a sobrecarga, se adapta, tem a sobrecarga, cansa, fadiga, e aí com uma certa recuperação ele se adapta ainda melhor, e tem um momento onde essa relação entre sobrecarga e descanso é perturbada, que pode chegar cada vez mais próximo desse extremo que é o overtraining, né? Eu acho importante falar isso antes de falar do que seria o conceito, porque aí a gente mostra, cara, muito difícil a gente dizer em que ponto essa pessoa está, né? E na maior parte das vezes as pessoas estão um pouco antes daquele extremo e não no extremo efetivamente, tá? Mas enquanto assim pedir em lápide assim uma definição, a gente tem um conceito bem esclarecido na literatura em 2000, 2002, que é a redução da performance por um período sustentado, tá? E essa performance não é simplesmente perder força ou perder resistência, é a performance relacionada ao esporte, tá? Então ela envolve o caráter técnico junto. Então, redução da performance sustentada por um tempo e associada a um desequilíbrio humoral, né, no estado de humor daquele atleta. Beleza. Essa redução, ela pode ser restabelecida, né, com o tempo, tá? Mas então isso seria o conceito aí do que a gente procura quando a gente está procurando overtraining em alguém, né? Pois o cara está performando mal, não está desempenhando, como é que está o estado de humor dele? São os dois caminhos chaves, assim, né, que conceituam a síndrome propriamente dita, tá? Na verdade, né, até quando a gente entra para olhar isso, é bem sutil entender, né? Tem muita gente que fala no conceito, eu escuto muito o conceito, não existe overtraining, existe under-recovery. E uma falta de recuperação adequada que leva a um acúmulo da carga de treino. Você quer treinar e faz com que o corpo não assimile mais, né? Ele não seja mais capaz de conseguir suportar aquelas cargas. E um under-eating também, né? Comer menos. Ótimo ponto, né, Ulisses? Isso aí. O que na verdade, assim, a gente quer a adaptação. O que a gente procura, né? O que é o cara ter um CTL lá no Training Peaks, né, para o atleta lá aumentado? Significa adaptar, ganhar forma. Para ganhar forma, forma esportiva, forma atlética, né, no ciclista, ele precisa treinar, mas ele também precisa recuperar.
Porque essa adaptação, o ganho de forma, ele não é linear. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente falar com o atleta, né? Que ele quer sempre que CTL aumente, né? Caiu, meu Deus, e agora? Não. Esse ganho, ele nunca será linear. Por quê? Porque o nosso corpo não responde a nada de forma linear. Né? Não adianta, botou um degrau a mais, vai ganhar proporcional a isso. Botou mais outro degrau, vai ganhar proporcional a isso. Não, não é assim. A gente precisa recuperar. Quanto mais forte a pancada, melhor tem que ser equilibrada essa recuperação. Quanto maior o período de pancada, de estímulo, né, que está sendo realizado, melhor tem que ser administrada essa recuperação. E a gente vai transitando nesse estado, né, a nossa forma física vai transitando nesse estado para que a gente melhore ela cada vez mais. Então, naquele contínuo, o cara que não está treinando nada, ele está lá no extremo da esquerda. O cara que está treinando, ele está lá no meio, beleza. Só que ele pode ter uma carga aguda do treino de hoje, e essa carga aguda vai gerar uma resposta, que ela é uma resposta durante o treino, a frequência cardíaca sobe, a respiração aumenta, a sudorese aumenta, precisa de mais água, precisa de combustível, beleza. Ele vai gerar uma resposta que é após esse treino, que a gente chama de subaguda, e aí ele vai se recuperar para recompor essa resposta aí que ele tem. Beleza. O que é o treinamento? É o somatório de vários estímulos desses, com a sua carga aguda e com a sua resposta aguda e subaguda, para que a gente gere um efeito crônico, né, a longo prazo. Então, cada estímulo vai ser pensado sempre junto com uma recuperação depois. Só que, lógico, aí o cara pensa, se eu treinei um dia, no outro eu descanso. Mas não é assim. Principalmente quando a gente fala de endurance, o que mais vai contar para a forma física desse cara é hora bunda selim, né? Quanto tempo de rodagem esse cara tem na semana. Então, o descanso também é feito na bike e fora da bike, ele complementa aquele treino que teve mais intensidade ou que teve um comprometimento maior. Mas todo estímulo vai precisar de uma recuperação para que ele se adapte. Quando a gente pesa muito no estímulo, o estímulo tem uma sobrecarga maior para aquele indivíduo, ele vai entrar num estado de overreaching, né? Que até nem sei se tem um termo específico que a gente diria em português, né? O overreaching, que na verdade a gente busca isso. A gente estressa acima do nível de adaptação. Né? A gente busca ter um estímulo, você tem um declínio de performance para depois ter uma melhora. Exatamente. A gente precisa, né? Vamos falar. Vamos pensar assim: você faz um treinão, mói, toca o terror com a galera. Você volta no dia seguinte, você está empenado. Falando assim, um português do pelotão, claro. Você necessita 2, 3 dias para recuperar daquele treino. Logo, você nota que dali 3, 4 dias, você fala: opa, agora eu estou melhor. Você vai, acelera de novo, e assim é o processo contínuo de treinamento. E você vai dando cargas progressivas, né, para que você possa ir melhorando. Exatamente. Mas é algo que, quando você fala também no overreaching, você tocou a questão da recuperação ativa, né? É muito fácil que a recuperação ativa se torne um meio do caminho, né? Um buraco negro. Você não está nem recuperando, nem treinando. Exato. Você só está gerando mais fadiga e cavando o buraco, né? Exato, isso aí varia de atleta para atleta, né? E aí que um dos pontos mais... Eu acho que eu vou falar uma coisa que talvez a gente falaria no fim, né, dessa conversa, mas eu acho que não tem como fugir disso, que é o seguinte: a coisa mais importante nesse controle é o feedback atleta-treinador. Não existe, ainda não existe, tecnologia, evidência suficiente para que a gente possa tornar esse processo objetivo e mecanístico, tá? Ele é um processo que depende da percepção completamente. Por mais que o cara possa medir a potência onde for, no pedal, no pé de vela, na roda, frequência cardíaca, saturação, glicemia, cara, a gente pode medir muita coisa hoje que em 15 anos atrás só se media dentro do laboratório. Hoje, a gente consegue ter um laboratório individual com cada ciclista. Mas ainda assim, a coisa mais importante é o que ele sai do treino e fala para o treinador: senti bem, cara, minhas pernas estavam pesadas.
ou o outro momento que é tão importante quanto, se não mais, que é antes do treino, né? How fresh are you? Motivação. Como que você Motivação. identifica, cara? O que você busca, por exemplo? Eu como atleta, o que eu tenho que te passar de feedback para eu entender se eu estou chegando próximo de um estado de overtraining? O que Sabe eu tenho aquele que momento que tu olhar está para mim? preparando o teu pré-treino? Está preparando o teu pré-treino, juntando a tua sapatilha lá, tu tem que te fazer a seguinte pergunta. Quão fresh, né? Eu acho linda essa pergunta em inglês mesmo, fresh. Mas em português Né? seria prontidão, né? Prontidão, é. Quão pronto tu tá? Então, quão fresh? Essa é a pergunta. Não quer dizer que se tu não tá se sentindo tão fresh, tu não vai treinar. Mas tu tem que perceber como tu tá ali naquele momento, fazer teu treino e depois tu associar se aquela resposta, tu sentiu a perna mais dura naquele treino, quanto que foi a tua resposta para essa escala lá antes de treinar. Porque um dia tu sente a perna mais dura, no outro não é dura, mas tu não tá conseguindo avançar. Às vezes lá o Ulisses botou um treino lá de Z2, que era para ser completamente estável, o cara ficar tranquilo, respirando, né, super estável, que ele poderia até contemplar mais a paisagem, mas ele está sentindo sugado aquilo ali. Aí ele está percebendo o corpo dele. Só que a pergunta que vem antes é antes de treinar. Quão pronto tu estavas? Né? E aí ele associa depois aquela carga de treino àquela pergunta de antes. Né? Tem até um protocolo muito interessante seguido pela equipe UAE, que foi desenhado pelo professor Inigo Samilan, que ele pede para os atletas no dia a dia de treino, aquecer 10 minutinhos e antes do exercício, né? Aquece 10 minutos, faz 3 minutos no seu FTP. Então, se o FTP é aquilo que você consegue segurar por uma hora, né, 60 minutos, faz 3 minutos no FTP e faça uma autoavaliação. Como você está sentindo suas pernas? Queimou? Foi tranquilo? Se foi tranquilo, segue o treino. Pô, se aqueles 3 minutos foram super exaustivos, aquele dia você não vai fazer o treino específico, você vai girar, você vai voltar para o hotel, voltar para casa. Mas é interessante isso daí, que é um modo de avaliar o quão fresco, né? O quão fresh isso é excelente, né? Se a gente pode aplicar assim com todo atleta um protocolo pré-treino que envolve desempenho, é a melhor saída, Nicolas. Nesse caminho, assim, por exemplo, né, com outras modalidades, se utiliza muito o salto vertical, né? Com jogadores de futebol americano, até mesmo nadadores, né? E com o atleta de endurance acaba não fazendo tanto sentido, não porque saltar não é uma atividade do cara, mas porque não necessariamente uma fadiga apenas neuromuscular retrata uma fadiga que possa implicar num treino de endurance. Fisiológica. Né? Minha pergunta seria essa: o neuromuscular vai estar extremamente afetado, né? E seria o primeiro indicador de uma síndrome, de um princípio de overreaching. Principalmente no endurance, né? A tua capacidade neuromuscular fica extremamente afetada. Exatamente. Mas aí vem, né? Para eu usar o salto vertical, eu teria que usar ele todo dia de treino. Tá. E acaba ficando... um encoder, exatamente, um encoder, um aplicativo no celular, alguma forma. Lógico que tecnologias mais robustas trazem um pouco mais de precisão, né? E eu usar no celular um aplicativo ali que me filma ou que eu boto na cintura e salto, acaba tendo um pouquinho mais de erro ali na variabilidade disso. É uma saída? Mas eu acho muito mais interessante esse tipo de protocolo que a gente aquece e tem um estímulo sustentável depois. Tem alguma literatura de 3 ou de 5 minutos, no mesmo modelo que ele se descreveu do professor Emílio, e a gente responder depois sim uma das melhores formas, porque nem sempre a gente sente a perna dura quando acorda e está em pé em casa, né? Tu vai sentir quando dá os primeiros giros no pedal ali depois de tempinho. Então, ter isso é muito legal, né? Nem todo atleta quer fazer isso. Né? E aí já começa a diferenciação entre o pró e quem não é pró, né? Que o atleta que não é pró, muitas vezes ele quer treinar como pró, mas não quer fazer o que o pró faz para cuidar da saúde. Isso é uma pergunta. É um bom ponto, né? Eu costumo responder dessa maneira que o Gabriel descreveu. O pessoal pergunta: pô, eu não consigo fazer mais horas na semana de treino? Eu não poderia treinar mais vezes por semana? Aí eu pergunto: depende.
você tem também o dobro ou mais horas para descansar durante a semana entre o seu trabalho? Ah, não. Então, não dá para fazer mais horas por semana de treino. Exatamente. Não dá. Se tu É quer porque tem treinar um que nem um pró, tu tem que descansar aspecto. que nem um pró. Desculpa, Nico. Não, perfeito. É isso daí. Tem um aspecto que a gente fala muito da ciência, você falava do CTL e tal. O CTL só está medindo, no final das contas, o que você está aplicando na bike. Ele não mede todos os fatores estressantes da tua vida fora da bike. Como que você está recuperando? Como que você está se alimentando? Como você está... O estresse que você tem na tua família, no teu dia a dia, você passa muito tempo de pé, você não passa muito tempo de pé, você está passando por um período que, sei lá, você terminou com a namorada, teu filho está com problema na escola, são muitos fatores, né? E isso Perfeito. gera estresse no teu corpo da mesma maneira que o treinamento, que o que você pedala, que você corre, nada, também gera, né? Perfeito. É muito difícil, e às vezes você está treinando de acordo, no volumes ok, nas intensidades ok, mas tem um componente de fora que gera todo o desequilíbrio que faz com que você entre em um déficit, né? Uhum, exatamente. Assim, quando a gente fala, né, voltando ao contínuo lá, esse contínuo, nossa transição nesse contínuo depende do como está sendo administrada a carga para que a gente gere mais adaptação. Então, a gente quer ter momentos, vários momentos ao longo do ano de overreaching, ou seja, de estar sob estresse de carga de treinamento, estresse aumentado num espaço de tempo para que a gente possa ter uma resposta, né? Bem aquilo que tu descreveste antes, né? Me estresso, perco desempenho para depois ganhar ainda mais desempenho. Isso é super compensar. Beleza. Então, a gente quer. Esse é o segredo do treinamento, né? É super compensar. Beleza. Tá indo lá e conseguir estressar, perturbou, perdeu desempenho, overreaching, e depois recuperou melhor do que estava antes. E aí pode ter um momento ali que a gente erra a mão, e esse overreaching, que supostamente pode ser algo funcional, ou seja, que a gente deseja para melhorar a função do atleta, ele se torna um overreaching não funcional. E aí é um estado de recuperei, e aí o atleta vem e ele não está conseguindo desempenhar. Começou a cair. Está caindo o desempenho. Ele está em overreaching não funcional. E é aí que é a linha tênue entre estar aqui ou se direcionar cada vez mais para o extremo do overtraining, né? E aí, poxa, quando é que ele está ali? O que caracteriza ele estar ali? A primeira variável é desempenho, né? Que é Queda de performance. Né? Queda de performance, né? Então, por exemplo, você pede para fazer os 3 minutos no protocolo de aquecimento, eu não consigo segurar. Não consigo segurar. Seguro com uma sensação de que se eu tivesse Exatamente. morrendo. Performance em carga submáxima significa, mesmo que eu a realize, mas está me dando um estresse maior do que me daria normalmente, uma frequência cardíaca aumentada, minha percepção de esforço principalmente aumentada para aquele mesmo estresse, né? Pô, se o FTP é uma carga sustentável por vários minutos, se eu colocar o cara 3 minutos, ele vai completar. Agora ele vai sentir que está diferente, tá? Por isso que, sim, é muito feliz esse protocolo de colocar no FTP, porque se tem uma coisa que o atleta sabe é isso, né? O ciclista sabe seu FTP e seu peso. O resto, ele sabe mais da bike, né? Sabe a roda, sabe a relação que tem e tudo mais. Então, o cara tá lá, vai ter o FTP, ele tem que saber como é que ele se sente. Ele completa aquele período e ele se sente mais fadigado. Perdeu performance. Beleza. Ou, muitas vezes, não fiz aquele teste ali pré-treino, mas existe tem um treino lá de rotina, tem o dia que é o treino lá da maldade, que é aquele treino de tiro, e o treinador sabe que aquele atleta é capaz de entregar aquela carga e, de repente, o atleta não conseguiu entregar. É um sinal. Beleza. Isso é ruim ou é bom? Depende do momento. Se eu estou querendo que ele esteja em overreaching, faz parte daquilo ali, mas é um sinal que ele vai precisar recuperar daqui a pouquinho. Se não recuperar e permanecer por semanas ou meses sem recuperar, ele entra num estado de overtraining, tá? Uhum. E o que afeta se ele vai entrar de uma forma mais agressiva ou não? Vários fatores que não são os principais que a gente manipula. Porque carga de treino é o que a gente manipula, é o mais fácil. Existe, né, esse conceito que tu disseste assim, dessa forma ampla, né, de outros fatores que afetam, já se tem um termo para isso, que é a carga da vida.
né? The Life Load. Esse eu nunca tinha escutado. Life Load. Quando a gente fala de carga interna e externa, a gente está falando só da carga de treino. Carga externa, wattagem, ou para quem não tem potência e usa velocidade no plano, né? Enfim, velocidade, wattagem, ritmo, passo, perfeito. Carga externa. Carga externa é aquela que a gente implica de fora para dentro, solicita, a gente consegue mensurar, tá lá. Carga interna, resposta do nosso organismo àquela carga externa que foi exposta. Então, ela é uma resposta fisiológica, pode ser chamada de carga fisiológica, como for. Beleza. Isso é carga do treino ou do esporte, que ele vai ter em cada sessão de treinamento e em cada sessão ou competição. Beleza. Só que existem outros elementos, como a carga da vida, que afeta também o desempenho desse atleta. E ela também faz parte da equação para ser administrada. Né? Que vem sobre fatores estressores, né? Além do esporte. Família, finanças, qualquer outra coisa. Estado moral, um conflito pessoal, o estresse que ele pode ter com a prova, a alimentação, época de alergia, se o cara tem rinite. Exatamente. Trabalho stress score, né? Não só o training stress score. Isso aí. E daí conhecer o atleta para saber qual o trabalho dele, qual a fonte de estresse dele, se é mais mental ou mais física, né? Exatamente. Tu lidar com um atleta, isso, né? A gente fala você identificaria, Gabriel, desculpa, você identificaria isso, por exemplo, em exames clínicos? Por exemplo, não, o que seria esperado na medida que o atleta avança e não vamos dizer, não respeita? Porque a maioria dos atletas nós somos muito ansiosos, a gente tem medo a ter que levantar o pé para descansar. A gente pensa, nossa, vou piorar, vou perder performance, etc. E você continua cavando a cova. O que vai acontecendo, né? Quais são as expectativas esperadas? Anemia, uma elevação do cortisol, CPK, baixas hormonais, aí começa a mexer com a tua cabeça também, né? Perfeito. Primeira coisa, assim, né? Tudo isso que a gente vem a falar agora, nesse momento, né? Marcadores aí, eles podem ser biológicos, psicológicos ou sociais, tá? Além do desempenho, da performance do atleta. Todos esses marcadores vão estar integrados aí, é multifatorial. Beleza. Qual é o primordial que sempre vai estar presente? Relação com desempenho. Tá? Então, isso é importante, porque eventualmente o cara está com um conflito familiar que estressou ele pra caramba as últimas noites, ele não dormiu. Mas a carga de treino está baixíssima. Ele não conseguiu entregar o treino seguinte. E está em overreach. Não, cara, calma. Ele está com um perrengue ali para resolver. Deixa resolver, virar o mês, entrar a conta bancária dele, salário, talvez vai passar. Calma, não é isso. Agora, tem perda de desempenho. Liga o alerta. Por que liga o alerta? Para tu pensar, não, tá certo, tá no momento que eu queria mesmo, é o momento que ele vai estar sofrendo mesmo, vai estar sentindo a perna pesada, tá? Beleza. Não é nesse momento. Tá bom. Vamos investigar. Junto com essa perda de desempenho, tem os outros marcadores, e aí existe, né, vários sinais, né, que se monitora, né, relação de cortisol, testosterona, cortisol, marcadores sanguíneos, bioquímicos, beleza, mas nem todo atleta mensura isso periodicamente. Só faz sentido eu usar marcador biológico se eu tenho um monitoramento regular. Não adianta eu olhar para o Nico agora, tirar uma foto... Eu tenho que conhecer meu baseline, né? Eu tenho que conhecer meu baseline, porque às vezes você vai pegar meu... Eu te mando meu exame agora, você vai falar, rapaz, você tá indo pra cova, né? Eu falei, não, tô com 40 de hematocrit porque eu tô benzaço, rapaz. Mas você pegar, às vezes, o exame de outro, não sei, do Ulisses, ou o teu, você fala, nossa, com 40 hematócritos, você pode colocar já, fechar o caixão e jogar fora. E botar a terra por cima, né? Exatamente isso. Em qualquer marcador que a gente vai usar, que seja biológico, o mais importante é a gente conhecer aquele marcador naquele atleta, né? Quando é que ele roda? Como é que ele roda quando ele está de férias? Como é que ele roda quando ele está fora da temporada? E aí ter marcador. E isso é tempo, né? A gente só vai conseguir ter um melhor ajuste fino. A gente só vai conseguir ter um melhor ajuste disso
conhecendo o atleta a longo prazo, né? E aí vem outros marcadores mais fáceis de se entender, cara, estado moral. Nem sempre ele é presente, não é para todo mundo, porque a forma de manifestação é muito individual, mas estado moral é um ponto muito chave, assim, que eu uso bastante, tá? Por isso que a pergunta do quão pronto tu tá, você how tá, né? fresh, né? Tu tá de manhã Motivado. cedo, porque tem a ver Eu, com a eu, motivação. eu, eu noto, assim, em época que eu noto que estou começando a dar aquela cara de treinamento da temporada já é alta, que você já está começando a, vamos dizer, dar aquela arrastada, principalmente no meio do ano ali. Cara, Nossa, você começa. Meu, você quer treinar? Ah, Poxa, vamos lá. exatamente, E né? aí no A começo do galera te ano você falou chama, para tem treinar, bora. isso aí. Tem os amigos lá te chamando, amigo que tu quer ver e que tu não encontra tempo de pedal para fazer um pedal maneiro. E tu, pô, cara, vai logo esse sábado. Tem algo errado. Tem algo É, errado. Mas talvez eu Exato. seja um cara mal-humorado que não curta muito mesmo. Beleza, eu preciso conhecer, né? Eu preciso conhecer, né? E isso é muito. A atenção. A atenção é uma coisa. E aí vem, assim, uma das dificuldades, né, hoje que se tem, que no ciclismo, né? Diferente de um treinador de atletismo, que vai estar sempre ali, ó, tete a tete com o atleta na pista, né? Ou no campo ali na pista de atletismo, e vendo ali como é que tá a técnica, como é que tá a execução, como é que tá a cara dele, a feição, né? Usa a expressão cheirando o sovaco do atleta, né? Esse cara tem uma percepção daquele atleta, né? Cria uma simbiose ali, diferente da que se consegue muitas vezes com o ciclista, porque a maior parte do tempo o ciclista está treinando sozinho, né? Evidentemente que nenhum treinador precisa acompanhar o cara 16 horas na semana, né? Ou sem falar em mais em alta temporada. Então, acaba que se distancia mais. Por isso que a comunicação ela tem que ser muito precisa, a gente precisa ensinar o atleta a se conhecer. A gente depende muito mais do atleta. Exato. E é muito isso, é muito interessante, Gabriel. Outro dia, eu e o Nico, antes do programa, a gente estava conversando e eu estava contando, senti na pele o que é isso. E no fim, claro, tudo gera um aprendizado, e para mim foi muito bom hoje, inclusive, para tentar diagnosticar em atletas que eu estou treinando o que está acontecendo. Porque eu tinha 29 anos competindo e comecei a me sentir apático, sintomas que até então eu nunca tinha vivenciado. E por um tempo, o atleta ele não entende o que está, ele não pensa em overtraining, ele não pensa o que está, né, ele vai levando, aí vai, pô, mas quando você se dá conta, já faz meses que você não está dormindo direito, e você não tem vontade, sonolento o dia inteiro, e o humor, e aquela dor muscular que nunca vai embora, e assim, vai virando uma bola de neve, até que realmente fala assim, bom, deixa eu procurar um médico. E eu fui no médico, e esse é outro ponto também a diferença entre a medicina tradicional com a medicina mais moderna, voltada ao esporte, porque no primeiro médico que eu fui, eu assustei. Quando vieram os exames, ele falou, olha, tá tudo alterado, eles desconfiaram até de tumor na hipófise, na suprarrenal, e aí eu comecei a fazer ressonância magnética, ultrassom, tomografia da cabeça. Falou, não, teu fígado está alterado, isso e aquilo. Eu falei, bom, o que está acontecendo? Bom, fui em outro médico, e esse médico falou, olha, possivelmente o seu é um caso de reposição de testosterona. Eu falei, mas eu não posso repor testosterona, doping, competindo profissionalmente, fora o medo, né, de um hormônio. Fui em outro médico por uma segunda opinião. E mesma coisa. Olha, isso, pediu mais um outro exame, repetiu os exames. O teu caso é de testosterona. Felizmente, o meu pai é médico, e aí eu fui fui para ele, eu morava em São Paulo na época, ele mora no interior. Falei, pai, olha, está acontecendo isso, esses são os meus exames. E meu pai, ele foi muito franco, ele falou assim, olha, você passou já por 2 médicos e tudo, eu não aconselho você a entrar numa reposição de testosterona,
você com 30 anos de idade, você nunca mais vai parar de tomar isso, fora o risco que você tem de desenvolver um câncer para frente, é muito... E, claro, eu, como atleta, sim, passando por 2 especialistas e tendo esse diagnóstico, você acaba se perguntando, pô, realmente, será que eu preciso? Às vezes eu preciso disso. E aí, na iminência de, pô, então vou ter que parar de competir profissionalmente, né? Se eu for entrar num tratamento desse, o que que é? Você fica assustado. E aí que ele me designou um terceiro médico, já familiarizado com a parte de esporte, e esse, pela primeira vez, ele me perguntou, tá, quanto você treina? O que é treinar muito? Quanto você treina? Como é que está a sua alimentação? E na anamnese, ele matou. Ele não precisou pegar exame nenhum. Ele falou, não, seu caso é de overtraining. Há 3 meses você está massacrando, seu corpo está em colapso. Isso se resolve com descanso. E foi assim que se reverteu. Então, eu não precisei tomar nada, nenhum suplemento, nada. A única coisa que eu fiz foi modificar o treino, né, no caso, um prolongado recovery, e alimentação, porque eu não estava comendo muito pouco, comendo mal e treinando mais. E aí isso se resolveu. Exato. Isso é assim, né? A gente tem muitos estigmas, né? E a medicina do esporte, de uma forma geral, né? Eu não sou médico, mas é uma área de conhecimento, a medicina do esporte, né? A saúde do atleta, que é uma área multiprofissional, mas que essas profissões precisam ser especializadas em entender do esporte, né? Não é incomum atletas irem ao médico ou algum profissional da saúde e serem vistos como aberrações quando se olha para a fisiologia deles, né? Tanto do ponto de vista de, eletrocardiograma do atleta, ele é diferente, mas ele é diferente por quê? Porque esse cara pedala há 30 anos, e nos últimos 10 com uma média de 20, chegando a 30, 32 em alta temporada. Tem que ser diferente, cara, porque se não for diferente, ele não estaria fazendo isso. Beleza. Então, isso é só para dar um exemplo, né? Então, o cara não está sabendo olhar, como é que eu vou dizer se a arte é bonita se eu não entendo de arte, né? Então, ele precisa se direcionar para aquilo ali, entender aquilo, né? E a gente ainda é uma área que está crescendo no Brasil, se a gente pensar, né? Lá fora também, né? São poucas pessoas assim, não, eu vou num médico aqui, que ele é um médico de esporte. Esse médico, não digo nem acerca de título, de ser um médico especialista em medicina do esporte, mas um médico que se relacione com o esporte. Tenha conhecimento, né? Que não é simplesmente ter fiz a residência em medicina do esporte, mas que o cara é atleta ou vive no meio de atleta e vive por isso. Tem essa mesma paixão nossa aqui, que a gente senta para conversar e pode ficar 3 horas aqui resenhando, ele tem isso também, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Quando olha aquilo, cara, não existe olhar um retrato de um atleta sem ter outros retratos anteriores. Então, mesmo assim, pegar o caso do Ulisses. Ele chegou aqui, tá com aquelas queixas. Peraí, Ulisses, quanto tá treinando agora? Beleza. Quanto tu treinava ano passado? Uhum. Porque se eu estou suspeitando... É importante a gente primeiro suspeitar de sobrecarga de treinamento. Porque se for isso, menos mal. É só tu tirar que vai aliviar. Qual é a cura para uma perda de performance indesejada? É destreino. O cara está treinando demais e teve perda de performance, destreina ele para ver se vai melhorar. Poxa, o exame de sangue dele está alterado, está tudo alterado, destreina ele. Faz um washout, descansa, volta devagarzinho e reavalia, zeradão, tá ok. Beleza, esse cara estava num período de overreaching não funcional. E conseguimos cuidar dele ali rapidamente, ele tinha... mas o Ulisses teve alteração no exame de sangue, no estado moral, um monte de coisa. Talvez outra pessoa teria só no estado moral. Talvez outra pessoa teria mais alterações, chegando a ter alterações cardíacas. Depende de quem é o atleta, de herança genética, de há quanto tempo treina. E hoje uma coisa, qual é a idade desse atleta, né? O Ulisses apresentar isso aos 30 anos é uma coisa. Outra coisa é um ciclista que tem 55, que tem 60. Que a complacência dos vasos dele, do coração, das adaptações que o ciclista se coloca ao longo do ano, ela é diferente. Então, para retornar ao estado normal, para retornar à paz daquele sistema, dá mais trabalho. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar, que é um olhar um tanto mais integral, né, acerca da saúde do atleta ali.
E quando tu pensa em marcadores fisiológicos, essencialmente eles estão alçados em 3 teorias. A teoria do overtraining por a hipótese, né, das citocinas, que são marcadores inflamatórios, que faz muito sentido essa teoria, porque quando a gente gera treino no estresse, a gente gera inflamações, pequenas inflamações dentro do nosso corpo para se recuperar. E essa inflamação não é ruim, não. Ela é boa, porque ela que vai nos dar mais mitocôndria, ela que vai nos dar mais vasos, ela que vai dar um melhor desenvolvimento daquela musculatura da forma que precisa, beleza. Só que quando ela está exacerbada, é sinal que está tendo mais coisas para as citocinas trabalharem que vão além do que o estímulo do treino nos deu. Então, por isso que vem o impacto da carga da vida. Se o cara não está descansando direito, ele vai ter outros problemas. Tu comentaste antes, Nico, o cara tem alergia, tem alguma alergia. Ele já tem um sistema ali desequilibrado nesse processo de inflamação naquele momento que ele está em fase aguda da alergia. Então, a resposta à carga de treino tem que se considerar isso. Então, essa teoria das citocinas, ela faz muito sentido, mas ela sozinha não explica por que as pessoas entram em fadiga, tá? Outra teoria, hipotalâmica, que vem bastante o que ele comentou, né? O hipotálamo lá que regula, uma das principais glândulas que regula nossa regulação, que a gente fala neuro-hormonal, né? Então, a distribuição dos hormônios, para onde tem que ir mais, para onde vem, tem uma inflamação lá, vamos acelerar esse processo. Essa é uma teoria hipotalâmica que ela é neuro-hormonal, que tem desequilíbrios e que pode afetar como o nosso corpo vai responder, porque é essa glândula que estaria regulando as funções, os hormônios que vão regular as funções fisiológicas. E uma outra teoria diz respeito ao glicogênio, né? O glicogênio será o nosso principal combustível que a gente tem. E a dificuldade de reconstituir, quando a gente depleta ele, pega um treinão lá, de Z3, aquele pancadão, a galera saiu para fazer um cruzeiro forte, na pegada, trocando roda lá, socando a bota, e era um pedal de 3 horas que virou de 4, bem forte, e aí o cara sai de lá bem depletado, morrendo de fome, depletou bastante glicogênio. Pode ter exaurido, beleza. Só que isso aí vai se recompor com descanso, com alimentação, e o atleta ele aprende, né? O ciclista, principalmente por ser de endurance com alto volume, ele tem que desenvolver uma capacidade de recuperar isso rápido. E ela vem ao longo do tempo. O Nico hoje recupera muito melhor do que há 10 anos atrás. Né? Senão não aguentaria mais carga hoje do que aguentava 10 anos atrás. Beleza. E isso vem com isso, essa capacidade de usou glicogênio, agora vamos recompor. Usou, agora vamos recompor. Quando a gente tem um desequilíbrio nessa capacidade, a gente não consegue ressintetizar todo aquele glicogênio, a gente está num estado aí de perturbação, e isso também se associa ao overtraining, né? E aí traz bastante da parte de alimentação, né? O componente nutricional como peso no estado de overtraining, né? Como o Ulisses falou, né? Quando ele mencionou que às vezes estava comendo muito pouco, o que você gera é que você comendo muito pouco, você está sempre depletado de glicogênio, né? Então, você está sempre trabalhando na reserva. Exatamente. E acaba gerando um estresse muito maior. Perfeito. E isso é importante para o ciclista, né? Porque o controle de peso, para muitos, o controle de peso é fundamental para o ciclista. Beleza. Anorexia. Né? Exatamente. E aí existem distúrbios, né, de controle de peso que os ciclistas apresentam. Né? Quando a gente fala da síndrome do déficit energético relacionado ao esporte, né? O REDS, mais presente... Isso que eu ia perguntar, mais presente em mulheres, né? Mas o REDS se diferencia muito do que é o overtraining? Ele é um olhar do overtraining, se a gente for pensar. Cara, são coisas distintas, tá? São coisas distintas. O REDS está associado apenas ao componente energético. Diz muito mais respeito ali a glicogênio. E pode gerar um impacto, déficit energético. E pode gerar um impacto hormonal, que muitas vezes a gente vai ver na mulher, com aspectos, né, sinais da tríade da atleta, interrompendo a menstruação, e isso, se for prolongado, ela pode, além daquela síndrome do REDS, ela pode entrar também em overtraining. Mas não necessariamente uma mulher em REDS está em overtraining, porque às vezes ela está indo muito bem desempenhando tecnicamente no esporte, mas está em déficit energético. Tá? Então, ela está com déficit energético, está com síndrome de déficit energético, porém ainda não está em overtraining, né? Mas também ela não está saudável.
E é mais presente em mulheres, muito mais porque em mulheres se descreveu mais a tríade, né? Relacionada ao ciclo menstrual, principalmente estudando em modelos de jovens atletas. Mas homens apresentam bastante, principalmente nos esportes de endurance, onde o controle de peso é fundamental, né? Então, se tem uma preocupação muito, né? O ciclista, cara, ele não quer ganhar 1 quilo, não, cara. Ele não quer ganhar 1 quilo. Deus o livre ganhar 1 quilo, né? Vai representar quanto? Para um cara, um ciclista aí de 60 quilos, 1 quilo é coisa pra caramba, é quase 20%, é quase 2% de peso, que isso daí, em termos de potência, na hora dele subir, vai impactar, né? Então, ele tem essa preocupação. E essa preocupação de forma exacerbada é ruim, né? Para a gente ajustar a alimentação, porque ele não quer comer demais, porque não quer ganhar peso. E aí acaba tendo esses Um conflitos. componente mental, né? E Componente eu acho mental. que na realidade o feeling é que você não pode separar, até quando você menciona as três teorias, né? Da inflamação, Porque vamos pensar, inflamação mexe com o teu aspecto mental, que, de certa forma, mexe com o teu aspecto de liberações hormonais, que, por tabela, também mexe com as tuas reações e a maneira como você vai se alimentar. Que, Perfeito. novamente, tá tudo ligado, né? Está tudo No ligado. Por fundo. isso que é difícil dizer que uma teoria só explica. Não, não explica. É multifatorial. A questão é, cara, assim como qualquer doença, quanto antes a gente detecta, melhor. E qual é a forma de detectar antes? Bem-estar do atleta e performance. Bem-estar e performance. Tá? Então, essa preocupação com o quanto ele está se sentindo, como ele está se sentindo, é fundamental. Podemos mensurar variáveis interessantes? Sim. O monitoramento da variabilidade da frequência cardíaca hoje é uma coisa que eu considero indispensável para o atleta mais ousado. Hum. Tá? Me perguntou assim, o que eu usaria, né? O HRV, né? Com O HRV, HRV, é, Heart Rate Variability, né? A gente falou Que... no programa passado, até para quem escutou Ah, no último é? Tech, sobre diferentes apps que você pode medir, né? Através do Aura, do HRV for Training, que é o app que você pode Exatamente. baixar no celular, o Whoop, que o Ulisses falou, os relógios da Garmin, Polar, acho que também estão Isso aí. medindo, né? Tem Se for diferentes pensar maneiras. assim, em Até o monitoramento Apple mede, né? constante, tu tem os dispositivos, né? Oura Ring, Whoop são os mais disseminados no Endurance. Não posso dizer Endurance, mas no ciclismo e no triatlo, tá? São os mais disseminados, assim, e que tem uma reprodutibilidade muito boa, tá? Sempre Uhum. que alguém vem com uma tecnologia e pergunta, o primeiro coisa que eu faço é olhar o que a gente tem de trabalho ali para ver, porque eu não vou responder se é bom ou não se eu não sei se mede bem, né? Não tem Porque o uma atleta fiabilidade pergunta no measurement, na exatamente, porque capacidade de medição. a grande questão é, cara, isso tem que medir bem, beleza. A segunda questão, tu vai fazer o quê com a resposta que aquilo ali mede? Tu tá medindo para estar medindo, cara? Pô, tu olha pro relógio toda hora para ver as horas? É o que o cara pergunta, o amador, pega o amador, pô, Gabriel, tem que comprar, fiz o teste fisiológico aí, agora eu tenho minhas ondas, eu quero comprar um potenciômetro para pedalar melhor. Velho, tu vai pedalar onde? Vai ficar revezando roda com os outros pedalando no pelote? Ou seja, pedalar o treino dos outros? Para que tu quer potenciômetro? Potenciômetro para tu individualizar teu treino. Aí vai te levar para outro nível. Uhum. Beleza. Potência vai trazer recursos que são importantes no treino? Sim. É da mesma forma a medida. Não, eu faço a variabilidade todo dia de manhã, mas para que tu faz? Tu tá olhando ou Porque tem como alguém você que olha usa para esse ti? número? Como que você olha, né? O que ele te Exatamente. indica? Cara, eu vou ter que Exatamente. até... Porque senão agora a gente já tá com quase 50 minutos de programa. E se a gente Eita. continuar, o HRV vai dar um programa por si só. Gabriel, eu vou deixar o convite aqui, que a gente vai ter que fazer uma continuidade desse programa só sobre HRV e como medir, porque Exato. isso eu quero saber. Porque é uma Beleza. curiosidade que é uma Podemos ferramenta que dar tem bastante crescido pano para muito, dá manga. um monte de coisa e dá um programa por si só, né? Se a gente continuar aqui na questão só do HRV, de como medir, da capacidade e Perfeito. etc. Perfeito. Podemos falar sim, será um prazer. Acho Vai ficar uma realmente extensão desse vale programa. a pena não falar agora, que senão a gente vai. É aquela história, né? Se entrar nisso, vai ter que falar de algumas coisas bem relevantes Não, ali. aí o Leandro vai me matar. Nós estamos aqui já com 48 minutos, 49 minutos de programa e era para ficar em 40, né? Aí o Leandro já não tem cabelo, coitado. Aí ele termina de perde tudo.
sou conhecido por falar bastante mesmo. Tem que me cortar aí, cara. Bem-vindo ao Mas, assim, pelotão, cara. Pobre Ulisses quase não fala quando não tá comigo no programa. Nada. Ulisses, finalizações? Pô, só tenho a agradecer. Agradecer. A fuga vingou, né? Hoje vingou. Hoje vingou e rodou muito bem. Sucesso, graças ao Gabriel. E obrigado, Gabriel. Obrigado todo mundo que sempre nos ouve. Obrigadão, capitão. Sempre uma honra estar aqui, ainda mais num time incrível desses aí. Valeu. Gabriel, Poxa. muito obrigado mais uma vez. Para você aí que tá escutando, quiser entrar em contato com o Gabriel, tenho certeza, marcar uma consulta com ele, você vai ganhar muito. Fica aí à disposição. Quiser mandar perguntas, dúvidas, etc., desse programa também, tanto para mim, para o Ulisses, para o Gabriel, para o Gregário, fique à vontade. A gente adora falar disso, que renda um programa, às vezes, de mais um podcast, né? Sempre vale o papo. E isso aí, ó, tá marcado já, vamos olhar na agenda, o próximo programa a gente já tem que preparar, então, HRF. Valeu? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí vocês dois. Prazer aí dividir esse espaço com vocês e espero ter contribuído aí pro pessoal aí, os atletas, profissionais e entusiastas do ciclismo aí que escutam o Gregário. Valeu. Até a próxima, então, galera. Abração.